E olha só, a gente está recebendo aqui no estúdio o secretário municipal de Trabalho, Assistência Social Picos, Luzi Frank Júnior, que vai agora reforçar, inclusive, as informações sobre ações que estão sendo realizadas pela pasta no intuito de amparar nessas pessoas, as famílias prejudicadas com a chuva da madrugada da última terça-feira. Boa noite, secretário. Seja muito bem-vindo ao Notícias de Picos. Boa noite, André. É uma satisfação estar aqui, né? Apesar da situação que a gente está vivendo, se fosse em outra oportunidade para falar de coisas boas, mas também a gente pode falar, né, das ações que o poder público está fazendo, junto com a sociedade civil aí que se organizou, também está dando esse apoio a gente. Então, secretário, a primeira medida foi unir forças, né, junto com outros órgãos, mapear aquelas regiões, né, aquelas áreas em que as famílias têm um risco eminente, né, de passar por alguma situação, até mesmo óbito, né? A gente está vendo aí de deslizamentos, casos de deslizamentos em alguns bairros da cidade. Isso, desde aquela primeira chuva que aconteceu no dia 29, na cidade de Picos, 29 de dezembro, essa gestão do Pablo Santos ainda não tinha assumido, do prefeito Pablo Santos. Mesmo assim, ele convocou as pessoas que fariam parte da pasta já para poder cuidar, né, tentar amenizar os danos causados por aquela chuva e também fazer ações que prevenissem sobre quanto possíveis chuvas fortes como aquela, né? Então, desde o dia 30 de dezembro, ainda sem tomar posse, a gente já estava trabalhando já, só que a gente trabalhou principalmente preocupado com aquelas zonas que tinham, próximas aos morros, ali a questão do bairro Paroquial, do bairro São Vicente, e não estávamos tão preparados, essa expectativa, procurando entender, procurando saber, né, como é que ia fazer esse trabalho de prevenção, só que a gente foi pego de surpresa com essa chuva grande que acabou alagando, né, outras regiões da cidade. Né, secretário? Deslizamentos, não o que aconteceu, não, né, com a enxurrada, como aconteceu na madrugada da última terça-feira. E assim, depois de vocês mapearam, né, essas regiões, o que foi constatado? Quantas famílias estão nessa situação? Isso. Quando a gente mapeou aquela primeira chuva, a gente chegou a encontrar cerca de 40 famílias que estavam em situação de risco, né? E a gente até tentou retirá-las do local, mas elas preferiram. E já essa nova chuva, que foi realmente, eu acredito, eu não sou especialista na área, mas também que tenha tido uma consequência daquela grande chuva, porque o solo ficou encharcado, porque barreiros foram realmente, o volume de água deles aumentaram, né? Então, essa nova a gente ainda está concluindo, né? Mas a gente pode ter um dado extraoficial que entre 450 e 500 famílias foram afetadas, foram muito mais, mas que tiveram que deixar seus lares. Desabrigadas, no caso, em torno de 500 pessoas ou famílias? Famílias. Famílias. Então, esse número chega bem maior, chega, né? maior porque até a gente estando na parte, a gente começa a aprender um termo, né, que se chama desalojadas, na verdade, né? Porque desabrigada é quando elas realmente não têm que ficar num abrigo temporário. E é isso que é interessante, que falando aqui de solidariedade, como a gente acompanhou agora, a cidade de Picos, ela deu um show. E a gente vê que essas pessoas contaram, né, porque a gente tem um abrigo oficial que foi preparado pensando nos deslizamentos. Só que essas pessoas que foram vítimas da enxurrada, da última segunda-feira para terça-feira, sem exceção, todas essas 450, 500 famílias estão alojadas em outra casa, na casa de um amigo, de um parente, de alguém próximo. Ou seja, os picoenses abriram as portas, né, para essas pessoas que foram afetadas. Teve até um caso lá que eu achei interessante, porque na noite, naquela madrugada, a gente acompanhou tudo, desde as primeiras horas, né, a gente acompanhou tudo, as secretarias da prefeitura, juntamente com o bombeiro, enquanto bombeiros estavam em ação, porque a gente não podia, mas se a gente pudesse, a gente estaria também lá nas áreas, resgate, no resgate, né, participando do resgate. Mas tinha que ser as pessoas especializadas e os veículos especializados. Então, o Exército Brasileiro e o Corpo de Bombeiros, né, quando eles resgatavam, a gente ficava no acolhimento dessas pessoas, lá no ponto que serviria de abrigo, né, para as pessoas, e serve ainda de abrigo, caso haja necessidade de alguém ter que se abrigar lá. E aí, o que achei interessante foi um caso de um casal, de uma família, que estava lá, que estava desalojado e conseguiu entrar em contato com um amigo. Até entrar em contato com os amigos era difícil, porque perderam o celular, perderam tudo.
E essas pessoas conseguiram entrar em contato com um amigo e conheceram a senhora lá, que eles não tinham intimidade com ela, não tinham amizade com ela, e fizeram amizade lá no abrigo e levaram ela também para casa desse outro amigo. Então, a solidariedade, o amor pelo próximo picoense reina. Em relação às pessoas desalojadas, que agora eu aprendi também, como é que está sendo feito? Lá, ela na Escola Petrônio Portela, não é isso? Isso, nós temos 2 pontos de apoio para poder... Porque assim, como muitas dessas pessoas, o Exército e o Corpo Bombeiro retiraram essas pessoas, muitos deles... O primeiro ponto de segurança para eles já estava ótimo. Então, essas pessoas de lá mesmo já iam, não chegavam nem a ir ao abrigo, ao ponto de apoio, né? Mas outras famílias também passaram por lá. Então, qual a grande questão? Por isso essa dificuldade de a gente ter esse número, porque muitas pessoas foram, a gente não teve o conhecimento, né, de para onde elas foram, com quem elas estão residindo agora, com quem elas estão alojadas agora, né? Então, essa questão foi muito difícil. Então, a gente está fazendo um trabalho, né, agora de fazer esse levantamento, um cadastramento. Por que é importante esse cadastramento? E até eu reforço aqui e aproveito a oportunidade para pedir para que essas famílias, essas pessoas que estão desalojadas, elas vão irem até o ponto de apoio, que é o Petrônio de Portela, né, a Escola Petrônio de Portela, que serve como abrigo e ponto de apoio. Lá vão ter técnicos para fazer esse cadastramento para essas pessoas e também a sede da nossa secretaria, que fica ali em frente à Prefeitura, que é a Secretaria do Trabalho e Assistência Social. Aí eu falo, por que é importante? Porque a gente está... Outra forma também, mostra essa questão solidária do picoense, a quantidade de doações, né, do que o SOS Picos e também outras ações estão sendo realizadas na nossa cidade. A quantidade é extremamente absurda, né? A gente fica muito feliz, é triste pela situação, mas feliz por ver esse amor do picoense, não só do picoense, vale destacar, Jandra, que pessoas de todo o estado do Piauí, de várias cidades, Teresina, Floriano, Oeiras, muita coisa, muitos itens enviados, né? Então, assim, a solidariedade, ela tem reinado e tem sido também o que nos mantém ainda otimistas, porque dormir, descansar não existe. Então, a gente continua trabalhando, né, em prol dessas pessoas. Como é que está sendo feita a distribuição desse material? É isso, a gente primeiro, por isso também é importante esse cadastro, esse cadastro, para poder a gente identificar, no cadastro a gente ver o que a pessoa está precisando, né? E automaticamente, naquele momento que ela fez o cadastro, o que a gente tiver de item, a gente já encaminha para ela, dá para ela, ou então vai até deixar na casa para poder facilitar, porque tem muita gente que não tem automóvel, não tem... A maioria das pessoas perderam tudo, então o que a gente puder fazer para poder facilitar a vida dessas pessoas, a gente está fazendo. Em relação às pessoas, né, que tiveram a casa perdida, essas casas que foram atingidas agora lá no bairro Paroquial, essas pessoas, elas tiveram um apoio também da Secretaria? Como é que foi? Tiveram. Assim, a Secretaria, essa do Paroquial, inclusive a gente esteve lá em loco acompanhando, a gente fez a sugestão, a Defesa Civil fez a análise, e a gente fez a sugestão de que essas pessoas elas saíssem das suas casas, né? E elas preferiram não, porque elas têm aquela ligação, aquela questão afetiva. Mas esse último caso, de uma casa que ontem desabou e tudo, nossos técnicos acompanharam, estiveram lá com ele, deram toda a assistência, né? Eu conversei com ele e ele foi encaminhado. Aí teve outra questão de solidariedade, outra pessoa disse, não, eu alugo uma casa para você, né? E a gente foi e fomos lá, levamos essa pessoa para esse novo lar dele e demos toda a estrutura que ele estava precisando para aquele momento. Kits de limpeza, higiene pessoal, cestas básicas para ele se manter, e a gente vai ficar monitorando e acompanhando, caso precise, a gente vai estar sempre disposto a isso. O órgão está encontrando uma certa resistência das pessoas em abandonarem os locais de risco? Isso que é uma das coisas que a gente tenta, a gente usa até também os psicólogos que a gente possui para poder conversar, para mostrar para eles, né, a necessidade de que, nesse momento, a prioridade é a vida, né? E a vida, mas é algo que realmente a gente foi imaginar, a gente tentar se colocar no lugar deles, que a gente tem que deixar o lar, que a gente está há 20, 30 anos, para poder seguir talvez uma nova vida. E isso é difícil para eles, então há resistência sim, né? Mas a gente orienta, se não quer ir para um abrigo porque é algo que não tem como ser confortável, por mais que a gente tenha
colchões bons, água, energia, alimentação, toda a estrutura, banheiros preparados, o conforto de uma casa é diferente. Então, a maioria, quando decide sair da sua casa, ele vai realmente para a casa de algum parente ou para a casa de algum amigo. Então é isso, né, secretário? A Secretaria, né, de Trabalho e Assistência Social do município de Picos, né, está aí de braços abertos, né, para acolher esse picoense que esteja precisando de ajuda. Como o senhor falou, é importante que essas famílias façam um cadastro junto ao órgão, né, o órgão que fica ali em frente à prefeitura. Tem outro canal de comunicação, além de ser presencial? É presencial, porque há necessidade da gente ter esse contato com as famílias e também ter esse acolhimento através do assistente social. E também, assim, a questão do cadastro ele é importante não só em relação à doação ou assistência que a secretaria vai dar lá, mas, por exemplo, a pessoa que eu perdi tudo, mas eu tenho uma condição de limpar minha casa, de ter o alimento, de comprar as roupas, mas é importante fazer esse cadastro, porque futuramente, ou no futuro próximo, que a gente torce para que seja, porque tem questões burocráticas, que as pessoas elas possam receber futuros benefícios, né, para auxiliar na reconstrução da casa, na limpeza da casa. Há esse trabalho burocrático pensado e ofertado pelo governo federal, né, que há uma possibilidade de ter, e sem contar, Geandra, que o governo federal, as ajudas que vêm desses entes, ela é necessário números concretos. Então, quanto mais certeza a gente tiver, até porque a gente tem que trabalhar sempre com a verdade, então, quanto mais a gente tiver os dados mais precisos para poder informar para o governo federal, as ações vão ser tomadas em cima desse número. Ok, secretário, muito obrigada, viu, pela sua participação. Eu agradeço e eu não poderia deixar de agradecer aqui de forma a todos que estão empenhados em ajudar. Além da ação e de ter voltado todas as suas atenções para essa situação, né, do prefeito Pablo Santos e suas secretarias, tem que agradecer demais a nossa secretaria, todos os técnicos, todos os funcionários da nossa secretaria. Tem um grupo, para você ter ideia, tem um grupo de bombeiros civis que eles estão há dias e dias lá no alojamento, acolhendo pessoas, cuidando de pessoas e ficam até dormindo lá para poder, a qualquer hora, dar assistência, né? Então, os voluntários, eles estão, assim, dando um show, né? As nossas técnicas, as nossas assistentes sociais, elas têm trabalhado, assim, aí eu vejo a beleza da profissão e o quanto eu estou encantado com essa pasta. Então, fica aqui a nossa gratidão a todos que estão ajudando, estão contribuindo. Há um novo ponto, queria também reforçar isso aí, que há um novo ponto de coleta de doações, que é a Escola Normal Oficial de Picos. E, assim, apesar de ter um número gigante de pessoas ajudando, e é até difícil falar, porque posso esquecer algum órgão, algum grupo que esteja, mas quanto mais voluntários puder, a gente vai estar de braços abertos para fazer essa corrente do bem. Picos se reerguer de forma mais rápida, né? Mais rápida. Obrigada.